Olá, meu nome é Alana, eu sou psicóloga e fui convidada para conversar um pouquinho com você sobre saúde mental em tempos de pandemia. Bom, desde que o mundo começou a viver as questões relacionadas ao coronavírus, os estudos têm mostrado algumas questões relevantes quanto à saúde mental. A primeira delas, que é importante a gente colocar, é que o mundo vai viver, após a primeira e a segunda onda da pandemia, propriamente dita, uma terceira onda com os problemas crônicos decorrentes do coronavírus e uma quarta onda relacionada a questões de saúde mental decorrentes de tudo isso que a gente está vivendo. Bom, e nessa quarta onda, os estudos esperam que 30% da população seja acometida com algum tipo de sofrimento psíquico, que é um número muito expressivo. Então, todos nós estamos sujeitos a viver alguma coisa desse tipo. E é importante que estejamos preparados e conscientes para reconhecer quando a gente precisa de ajuda e nos sentirmos aptos a buscar essa ajuda. Bom, então saúde mental é aquilo que é um certo equilíbrio assim emocional entre as nossas emoções, os nossos sentimentos e aquilo que a gente tem de biológico, de químico no nosso cérebro. Então as coisas funcionam em harmonia e a gente consegue viver a nossa vida. A gente tem dias mais felizes, dias mais tristes, mas a gente consegue ir vivendo. E isso é importante a gente saber, porque saúde mental não quer dizer que a gente está sempre bem. Então, por exemplo, quando a gente estava lá naquele momento mais duro do isolamento, que a gente tendia a sentir dias de mais tristeza, de mais angústia, eram emoções que eram esperadas para aquele momento, porque a gente perdeu muito do nosso dia a dia, muito do nosso cotidiano, né? E isso faz com que a gente sinta essas emoções, que são normais do ser humano, fazem parte desse equilíbrio. E é importante que a gente reconheça quando a gente sentir cada uma delas, né? E para que a gente possa superá-las no nosso dia a dia, a gente pode contar com a nossa rede de apoio afetiva. Então, por exemplo, nos dias de maior tristeza, posso recorrer a conversar com um amigo por videochamada, com algum familiar em casa, posso fazer algo que eu gosto, que me traz prazer, posso respeitar meu momento de tristeza, meu momento de angústia. E aí, neste momento, eu vou dar vazão a esse sentimento para que depois eu possa viver um dia mais feliz, mais alegre. E aos poucos a gente vai elaborando isso e vai vivendo nesse equilíbrio, que não é uma constante. É assim, um dia melhor, outro dia pior, e a gente vai vivendo, nos permitindo sentir essas emoções. E isso é assim, não só na pandemia, mas na vida também. Agora, é preciso que a gente reconheça quando essas emoções elas extrapolam o que a gente chama de uma certa normalidade. E qual é o crivo que a gente deve usar para definir essas emoções quando saem dessa dita normalidade? Quando a gente para de conseguir fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Então, por exemplo, eu gosto da minha casa limpa, mas eu tô tão triste que eu não tô conseguindo limpar minha casa. Por exemplo, eu gosto de me cuidar, gosto de estar sempre com os cabelos, né, lavados, hidratados, mas eu tô tão angustiada que eu não tô conseguindo dar conta de fazer isso. Então a gente começa a ter algumas observações no nosso cotidiano de coisas que a gente gosta de fazer, que fazem parte da nossa rotina, que fazem com que a gente se sinta viva, que a gente se sinta feliz e a gente não está dando conta de fazer. Então aí a gente começa a pensar que talvez fosse importante a gente buscar ajuda profissional. E aí a gente precisa saber aonde recorrer a essa ajuda. Então, a primeira escolha para a gente buscar esse suporte é procurar profissionais de saúde, um psicólogo, um médico, a unidade de saúde mais próxima da sua casa, aonde você conseguir buscar esse suporte. É importante que você vá, para que a gente possa lidar com isso como ele é de verdade, porque isso não é uma frescura, isso não é algo que pode passar sozinho, isso é uma doença. Por exemplo, quando a gente tem diabetes, a gente não precisa medir a nossa insulina e aplicar a injeção às vezes ou fazer uma dieta para tratar? Por que com a saúde mental a gente lida de outra forma, sendo que na saúde mental a gente também tem um descompasso aí
físico, químico, biológico no nosso cérebro, que é importante a gente levar em consideração e precisa também de tratamento. Bom, dito tudo isso, não posso deixar de citar o Centro de Valorização da Vida para que a gente possa buscar apoio, o CVV. Lá no CVV, a gente tem pessoas habilitadas 24 horas por dia de plantão para conversar com a gente. Então, se você não está num dia bom, está se sentindo angustiada e sente que precisa conversar um pouquinho com alguém, pode fazer contato no CVV e ligar 188 ou entrar no site, porque eles respondem a gente tanto por e-mail, pelo chat ou pelo telefone. E lembrar também que 30% da população é um número muito grande. E para a gente viver isso, a gente precisa de um SUS, né, mais fortalecido e mais qualificado para dar conta de receber essa demanda. Afinal, saúde mental é uma questão de todos e por isso a gente precisa ofertar cuidado a toda a população. É isso, se cuidem, fiquem bem, não esqueçam que a pandemia ainda não passou, embora o risco já esteja mais baixo, continuem se cuidando, guardando todas as recomendações dos governos para que a gente possa em breve se reencontrar para muitos abraços. Um beijo e foi muito bom estar aqui com vocês.